Olá, meu nome é Anderson Barreto, você está no canal Tem Lógica e hoje, mais uma vez, eu vou estar desconstruindo algumas ideias. Segue a vinheta. O que eu tenho para dizer para a tua vida hoje é o seguinte: é sobre a maldade humana. Até onde nós vamos com a maldade humana? Até onde nós vamos com o desejo de ganância, o desejo de viver, o desejo de conquista, o desejo de expansão do nosso próprio querer, em detrimento com o direito dos outros? Vivemos um tempo onde expor o meu direito pode ofender o direito de outros. Se eu quiser expor o meu direito daquilo que eu penso em relação à sexualidade, se for contra a maioria, ou se for uma opinião que esteja desligado do desejo, do propósito do mundo, do estabelecimento midiático, da mídia, e tiver talvez uma conotação religiosa, eu posso ser criticado, impedido de expor a minha ideia. Se eu tenho uma opção política, eu estou sendo criticado. Então, até onde ter direito é válido e até onde não expor os meus próprios direitos também são válidos. Porque se eu coloco a minha opinião, eu posso receber uma crítica severa ou até mesmo uma punição. Agora, se eu não exponho a minha opinião, eu estarei também recebendo uma crítica da minha própria consciência que não me deixará em paz por causa da negligência da minha própria identidade, do meu próprio direito de ir e vir. E somos a geração que as pessoas elas são aprisionadas dentro de casulos da maldade. Casulos provocados por pessoas aonde nós temos que germinar o que elas querem, aonde nós temos que produzir o que elas querem, aonde nós temos que viver, estabelecer, sofrer a nossa metamorfose que vai de encontro o que elas querem, não o que eu quero. Eu não posso mudar o entendimento delas para ser contra elas. E quem são elas? Quem são essas pessoas? São as pessoas que acham que a liberdade de expressão só deve ser vivida para a luxúria, só deve ser vivida para a expansão da lascívia, da sensualidade. E aqueles que se opõem contra isso, eles são retrógrados, eles são fechados, eles têm a mente aniquilados, a mente fundamentalista, a qual impede que essas pessoas exponham os seus fundamentos. Essas pessoas são impedidas de expor os seus fundamentos. Mas querendo ou não, existe um fundamento até mesmo na libertinagem, na liberalidade do desejo de querer bloquear o desejo do outro, de querer que o outro pense igual a mim. E até onde é válido, então, para resumir essa ideia, para não parecer que eu estou conduzindo você num pensamento confuso, e até onde a ideia de permitir ou bloquear o pensamento, o direito de expressão de alguém? Primeiramente, eu acredito que isso deve ser repreendido, deve ser aniquilado, deve ser subjugado, quando esse direito de expressão, ele tira o meu direito. Então existe uma linha tênue de eu expor, não impor. Então eu devo expor, mas não impor. Então quando eu imponho, eu estou na verdade sufocando o direito da pessoa de ter sua própria liberdade. E quando isso também vai o direito do ir e vir. Porque quando se trata de uma rede social, quando eu sou impedido de ir e vir, seja com meus pensamentos, com meu teclado, ou com os meus vídeos, também isso é uma forma de repreensão e não deve ser válido. Mas deve ser repreendido a atitude de impedir o outro de ir e vir. E quando se trata também em questões de vida e morte, o direito da vida. Porque quando eu sou repreendido de uma tal maneira que qualquer exposição se torne, de uma certa forma, uma perseguição, eu posso estar repreendendo essa pessoa de uma tal maneira a ponto de eu produzir nelas vários problemas mentais, a ponto disso se sucumbir até mesmo no suicídio. As redes sociais são um prato disso, para elevação de depressão, porque nós esperamos expectativa muito elevada. E ao nós não termos essa expectativa elevada, satisfeita, nós somos levados ao desespero.
E com isso, na nossa fraqueza emocional, o nosso desejo de like, o nosso desejo de visualização, o nosso desejo de crescimento é sucumbido por uma maioria que consegue suprimir através do peso ao dizer que a minha atitude é ignorante, está atrapalhando o desenvolvimento da sociedade. Mas se é um direito meu, mesmo que eu não traga desenvolvimento para a sociedade, deve ser aceito, deve ser respeitado. Porque, como essas pessoas são tão suprimidas, como essas pessoas que pensam diferente, que pensam mais no sentido tradicional, pensam mais no sentido religioso, pensam mais no sentido moral, são tão perseguidas, já que o que elas estão fazendo estão... Por que então? Então significa que o pensamento moral, o pensamento religioso, o pensamento da pessoa fundamentalista atrapalha o desenvolvimento da sociedade? Então significa que esse pensamento ele é tão forte, ele é tão profundo, ele é tão, na verdade, carregado de força de tal maneira que ele precisa ser sufocado, repreendido de tal maneira para que o suposto avanço da sociedade venha a acontecer? Se é termos tão insignificantes, são pessoas tão insignificantes, por que tanta perseguição e por que eles conseguem atrapalhar tanto? Então vejo que há uma certa forma, uma ilógica na perseguição de tais pessoas que para elas são tão insignificantes. Se eu persigo o insignificante, eu sou tão insignificante quanto ela. Então o que está acontecendo na nossa sociedade? A retirada de um direito que para eles, esse direito meu, é insignificante. E eles que, ao buscarem a repreensão desse direito meu, estão se sentindo superiores, na verdade, ao eles dar tão crédito para esses pensamentos insignificantes, eles são tão insignificantes como tal. Então o que eu penso é o seguinte: expõe seus pensamentos, mas não imponha os seus pensamentos. Você está tirando o direito da pessoa de ir e vir, seja ela de maneira física ou de maneira nas redes sociais, não deve ser tirado. Você está tirando, na verdade, a capacidade dela de manter a sua opinião, a sua própria identidade. E com isso trazendo problemas psicológicos, a ponto de eu estar suicidando a identidade, fazendo que essa pessoa se suicida, perdendo a sua própria identidade, seja ela no sentido intelectual, seja ela no sentido físico, eu também estou tirando o direito dela à vida. E isso deve ser mudado. Pense nisso que estou dizendo para você. Tem lógica? Ou é loucura? Se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo se teve lógica para você, e que vamos crescer em permitir que o próximo avance. Já que o avanço dela é uma oportunidade que ela tem. E eu não devo ter medo se o avanço dela vai atrasar o meu avanço. Significa que eu devo evoluir, não tentar suprimir. Um abraço.